Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e seja bem-vindo ao canal. Se você não estiver acompanhando os outros vídeos, e eu vou falar hoje sobre um tema de grande importância que é a Revolução Brasileira, a chamada Revolução Brasileira. Vou dizer quais são os sentidos dessa expressão, Revolução Brasileira, e quais as perspectivas em relação a ela na atualidade. Será que ela acabou? Será que ela terminou? Ou será que ela ainda tem possibilidade de continuar e de se efetivar, né? Efetivar os seus intentos, né? Então, eu vou aqui falar sobre esse assunto, trazer alguns livros à baila, algumas interpretações sobre esse tema e expor aqui a minha percepção das coisas também. Se você não for inscrito no canal, peço que se inscreva, peço que dê o like e que comente, né, faça comentários aí pertinentes ao tema, né, e que sejam educados, se possível. E eu apresento também as minhas redes sociais, né, Caio de Souza Casaroto, que é o arroba do Instagram, também para vocês curtirem lá as postagens que são feitas. Tá? Bom, em primeiro lugar, o que significa o termo Revolução Brasileira? Ela tem pelo menos dois sentidos. Ela tem pelo menos dois sentidos. Um sentido mais tradicional, ligado à historiografia marxista, e um sentido mais moderno, ligado à interpretação feita nos anos anteriores pelo professor Olavo de Carvalho. E eu vou falar dos dois sentidos e vou expor aqui se ela se efetivou, né, se a Revolução Brasileira de fato adquiriu êxito ou não, né, em cada um desses sentidos. O primeiro sentido, que é o mais tradicional na literatura política, é o da chamada historiografia marxista, principalmente a historiografia mais heterodoxa do Caio Prado Júnior. Né? Caio Prado Júnior, que escreveu A Formação do Brasil Contemporâneo, da década de 40, que é uma das obras de interpretação do Brasil. Né? E ele escreveu, em 1966, 2 anos depois do golpe militar de 64, o livro chamado A Revolução Brasileira. Né? E esse livro é, é, tem aí como fator de ambientação a derrota da esquerda após a derrota das esquerdas após o golpe de 64, após a instauração do regime militar de 64. Na perspectiva marxista, né, do Caio Prado Júnior e de alguns outros marxistas também que coadunam com ele nessa sua análise, a Revolução Brasileira se caracteriza pela luta das camadas mais baixas da população, das camadas socialmente mais baixas da população, contra as elites dominantes, especialmente as elites sustentadas pelo imperialismo, o imperialismo yankee, o imperialismo norte-americano, né, basicamente, e pelas elites agrárias também, que eram outro tema bastante colocado pelo Caio Prado Júnior, né, que é da reforma agrária. Então, as elites agrárias e as elites dominantes sustentadas pelo imperialismo teriam de ser destronadas pelas camadas socialmente mais baixas que fariam a revolução. Né? A Revolução Brasileira teria, portanto, um caráter socialista e, segundo eles, democrático. Né? De fato, essa revolução não aconteceu, né? Não foi instaurado um governo no sentido pretendido pelo Caio Prado Júnior, e as elites, basicamente as elites agrárias, as elites imperialistas, como se pode chamar, foram mantidas
pelo atual panorama dentro da visão marxista, da historiografia marxista de análise. Então, persiste a perspectiva da Revolução Brasileira sob a historiografia marxista, mas que não adquiriu êxito. Né? E um segundo sentido de revolução, que eu vou me deter mais nesse vídeo, é o da interpretação dada pelo professor Olavo de Carvalho ao livro do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Né? Esse livro do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro, que atualmente vem pela Companhia das Letras, né? Mas que foi publicado pela primeira vez em 1958. Né? Em relação ao professor Olavo, né, eu digo, eu já recebi várias críticas por falar do Olavo, né, mas eu digo, né, para aqueles que são críticos, para aqueles que não querem ouvir falar do professor Olavo, que simplesmente não assistam ao vídeo, né, ou se quiserem assistir, né, possam de fato se abrir para que, mesmo que não concordem com ele em alguns pontos, ou em todos os pontos, se for o caso, possam aprender alguma coisa. Né? Então, de fato, eu não falo aqui apenas para admiradores do Olavo, mas vocês podem ver que, pela minha foto de capa do YouTube, eu sou um admirador do professor Olavo de Carvalho, sou um aluno do professor Olavo. Então, se quiserem fazer comentários desrespeitosos, eu não vou aceitar esses comentários, mas comentários simplesmente críticos, mas respeitosos serão aceitos. Né? Então, em relação a essa interpretação, né, eu fiz esse adendo, né, justamente por conta do meu último vídeo do George Orwell, que eu recebi alguns comentários desrespeitosos em relação ao professor Olavo. Primeiro vou comentar sobre o Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, né, para depois falar sobre a interpretação do Olavo a respeito do assunto, que tem a ver com a Revolução Brasileira. O Raimundo Fauro, em seu livro, ele se baseia em conceitos da sociologia weberiana, da sociologia de Max Weber, especialmente no que se refere à formação do chamado patrimonialismo, né, o conceito de patrimonialismo. Né? E ele afirma, o Raimundo Fauro afirma que o problema do Brasil não é tanto o problema dado pelos marxistas, né, da interpretação marxista, de que seria as camadas mais altas da sociedade, que constituem aí a infraestrutura, né, e que são os donos dos meios de produção, que acabam forçando que haja uma dominação sobre as classes mais baixas, sobre o proletariado. Né? De fato, essa interpretação marxista tradicional, na qual a superestrutura do Estado é constituída a partir da formação da infraestrutura dos meios de produção, né, a partir do domínio capitalista, o domínio dos burgueses sobre os proletários, essa interpretação não se adequa perfeitamente ao Brasil, à realidade brasileira. Mas ele afirma que o principal problema do Brasil é o domínio político daquele grupo de pessoas que constituem o chamado estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? Ele nada mais é do que um grupo de indivíduos, uma classe de indivíduos, digamos assim, não uma classe econômica, mas uma classe político-burocrática, digamos, né? Que é o grupo de indivíduos que se apossa dos mecanismos do Estado, dos instrumentos estatais, né, e que estejam envoltos com os mecanismos estatais para conquistar benefícios particulares e privados. Ou seja, formando assim um patrimonialismo. Né? O patrimonialismo é você se apropriar de instrumentos públicos, se apropriar de
a partir de mecanismos do Estado, de instrumentos públicos para benefícios próprios, para benefícios particulares ou da sua família, por exemplo, né? Ou do seu grupo específico. De fato, a formação do patrimonialismo brasileiro e a constituição do estamento burocrático ao longo dos séculos, né, desde a formação colonial portuguesa no Brasil, já vinha se formando esse estamento burocrático, ocorreu a partir da apropriação dos aparatos político-administrativos para que esse grupo de pessoas utilize o poder em benefício próprio. Né? Essa obra, portanto, é de grande importância para compreendermos a relação entre o Estado e a sociedade no Brasil. O Estado, de fato, não representa os interesses e os valores mais próprios, majoritariamente, da sociedade brasileira. Né? Vocês podem acompanhar, por exemplo, a questão do aborto. Né? O aborto, o STF, que é o núcleo atual do estamento burocrático, é totalmente contrário ao aborto, enquanto que a população, aliás, é totalmente a favor do aborto, o STF, e a população, o povo, mais de 80% é contrário. Né? Ainda vem tendo vitória no sentido de que não se aprovou plenamente o aborto ainda, mas o caminho é que se aprove. Né? Então, Raimundo Fauro, ele, na sua história de vida, ele apoiou o PT desde quando esse partido se constituiu até chegar à presidência da República em 2003, a partir da eleição de 2002. Porém, o Raimundo Fauro, ele morreu justamente em 2003. Ele morreu justamente no ano em que Lula assumiu pela primeira vez a presidência do Brasil. O Raimundo Fauro, portanto, ele não teve tempo de ver como se constituiu o novo estamento burocrático a partir daí. Né? Ele não teve tempo de ver essa nova formação do estamento burocrático e como que o PT, de fato, se uniu a esse estamento. O PT ascendeu ao poder nas décadas anteriores, né? Daí é que surge a teoria do professor Olavo em relação à esquerda brasileira, especialmente ao PT, né, naquilo que ele chamou de faorogramscismo, ou seja, o caminho que o PT levou para chegar ao poder no discurso, que é o discurso de Raimundo Fauro, mas na prática, a prática da Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Então, o PT ascendeu ao poder nas décadas anteriores, desde quando foi constituído em 1980 e foi subindo moralmente na década de 90, até atingir o poder da presidência da República em 2002, a partir do discurso de Raimundo Fauro. Né? Dentre todos os discursos do PT, um dos principais era a questão do patrimonialismo, né? De que seria preciso acabar com o patrimonialismo brasileiro. Patrimonialismo de José Sarney, por exemplo, dos donos do poder no Nordeste, etc., né, os coronéis. Então, seria preciso libertar o povo desses donos do poder. Esse era o discurso do PT. Né, e ainda, até certo ponto, continua sendo. Né, que utilizam o aparelho do Estado para o seu próprio benefício. Ou seja, seria preciso acabar com o patrimonialismo brasileiro e o partido que daria efetividade a isso seria o próprio PT, né, que acabaria com os donos do poder. Né? No entanto, o PT, o próprio PT e grande parcela da esquerda brasileira, né, como um todo, se utilizou da estratégia gramsciana de tomada do poder. Para quem quer começar a estudar Antônio Gramsci, eu recomendo O Mínimo sobre Gramsci, de Rodrigo Jungmann, né, para começar a estudar o assunto, né, e os cadernos do cárcere, obviamente, também são de grande importância para entender, começar a entender Antônio Gramsci. Então,
o PT se utilizou da estratégia prática de Gramsci para atingir o poder político. E essa estratégia prática era basicamente a construção da hegemonia cultural, a hegemonia no discurso, né? Ou seja, fazendo com que as pessoas pensem de modo socialista sem que elas admitam serem socialistas interiormente, sem que elas precisem admitir isso, mas que pensem de modo socialista, e a estratégia de ocupação de espaços. Né? E é a partir daí que surge a ocupação dos espaços, inclusive estatais. Né? Ou seja, nos órgãos universitários, midiáticos, eclesiais, com a teologia da libertação, e estatais também. Né? Ou seja, o que aconteceu, né, no fim das contas? Quando finalmente o PT alcançou o poder no sentido da presidência da República, né, porque eles já tinham um poder cultural anterior a isso, mas quando eles alcançaram a cereja do bolo, que era a presidência da República em 2002, ele já possuía, juntamente com toda a esquerda que o apoiava, e mais os elementos fisiológicos cooptados ao longo do tempo, ele já possuía todo o controle do aparato estatal e também extra-estatal, né, basicamente cultural, necessário para exercer o poder em benefício próprio, em benefício do seu grupo de pessoas. Não no sentido familiar ou no sentido individualista, né, mas no sentido de favorecer, beneficiar aquele grupo de pessoas que comungava daqueles interesses específicos. Né? Aí, basicamente, vamos falar do Foro de São Paulo e dos órgãos correlatos. Né? O que aconteceu, portanto, vocês já podem adivinhar, né? Já podem imaginar. O próprio PT, juntamente com a esquerda brasileira, de modo geral, e os elementos fisiológicos, né, também, que já formavam o estamento burocrático, eles se tornaram um novo estamento burocrático brasileiro. Né? Então, eles se tornaram um novo estamento burocrático contra o qual o povo se revoltou a partir de 2013, né? Com as revoltas, né, primeiro pelos 20 centavos, né, e tudo, mas claro que a esquerda quis liderar esse movimento, mas no fim das contas o povo acabou tomando a dianteira e fez os primeiros movimentos de rua que culminaram aí com os grandes movimentos de 2015 e 2016, né? Principalmente em relação ao impeachment da Dilma, né, que foi o de 2016. Então, a luta, principalmente entre 2013 e 2022, pelo menos, né, foi entre grande parcela do povo, é claro que não o povo integralmente, né, é claro que existem muitos que são de esquerda, existem muitos que não partilham dessa ideia, mas pelo menos foi uma luta de uma grande parcela do povo contra o novo estamento burocrático, contra esse novo estamento burocrático que foi formado, né, a partir da esquerda e dos elementos fisiológicos. As manifestações de rua, 2015, 2016 e outras em seguida, foram o principal instrumento de luta do povo nesse sentido. Tá? Então, houve algumas vitórias parciais do povo, né, pelo menos dessa parcela da população, contra o estamento burocrático, que foram principalmente o impeachment da Dilma Rousseff, a prisão do Lula durante algum tempo e a vitória do Jair Bolsonaro em 2018. Essas foram as três principais vitórias parciais, digamos assim. E houve derrotas parciais também, como, por exemplo, a saída do Lula da prisão. Né? Nós podemos considerar a manutenção dos direitos políticos da Dilma Rousseff também, apesar do impeachment, a eleição do Lula em 2022 e o impedimento de Jair Bolsonaro para concorrer nas próximas eleições. Então, e a próxima luta a ser travada, que já está sendo travada, é pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que ainda não aconteceu, o que representa uma derrota para essa parcela da população. Né?
e se ocorrer, será uma vitória pelo menos parcial. Então é possível dizer que nos últimos 4 anos, né, você percebe que as vitórias parciais foram nos anos anteriores, né, foram antes de 2020. E nos últimos 4 anos, a partir de 2020, o estamento burocrático conseguiu se reerguer e tem conquistado muito mais vitórias do que derrotas, né? Então, mas por que o povo, ou pelo menos uma camada substantiva da população, se enfraqueceu tanto nos últimos anos? Essa que é a pergunta, e a pergunta que cabe no título desse vídeo, né? A Revolução Brasileira, nesse sentido que se entende revolução, ela acabou, né? Então, por que o povo se enfraqueceu tanto nos últimos anos? A resposta que eu encontro é que simplesmente o povo não encontrou uma liderança à altura para agir em seu nome e sustentar a sua causa. O povo não encontrou essa liderança. Essa liderança poderia ter sido Jair Bolsonaro, mas o fato é que ele não assumiu essa posição de liderança especificamente, né? É claro que Bolsonaro ele pode ser elogiado sob alguns aspectos, né, sob diversos aspectos, assumiu uma posição de combate, de coragem contra é, os elementos da esquerda, fez um discurso forte, principalmente em 2018, mas o fato é que ele foi uma decepção no aspecto de uma liderança especificamente, né, de ter assumido uma posição de liderança. O fato é que ele foi muito mais gestor público, muito mais administrador público, e assumiu uma postura muito mais de administrador público do que de líder de uma revolução brasileira, né? Ainda que seja uma revolução conservadora, por assim dizer, né? Ele também deixou de conduzir, ele se deixou conduzir por assessores, seja civis ou militares, que queriam mais uma pacificação com o estamento burocrático, daí o apoio do Centrão, né, que foi necessário de acordo com esses assessores, e queriam muito mais uma pacificação com o estamento burocrático do que qualquer outra coisa. E desse modo ele foi perdendo força até ser derrotado na eleição de 2022 e até perder aí a possibilidade de disputar em 2026, pelo menos até agora, né? É possível dizer, portanto, que a Revolução Brasileira, no sentido interpretado pelo professor Olavo, ela acabou, né? Eu não sei dizer, né, eu não sei com certeza a resposta certa para essa pergunta. E eu não sei o que o professor Olavo diria se estivesse vivo hoje. Talvez ele tivesse bastante pessimista nesse sentido, né? Já em 2021, né, já estava bastante pessimista, talvez ele estivesse mais pessimista agora. Mas, segundo a minha percepção, a verdade é que a falta de liderança para conduzir a Revolução Brasileira é algo patente, né? Não só de Jair Bolsonaro, mas não existe liderança nenhuma efetivamente, né, para essa revolução. Podemos dizer assim que, ao menos nessa etapa, ao menos essa etapa da Revolução Brasileira acabou e mais uma vez o povo foi derrotado, ou essa parcela substantiva da população foi derrotada. Claro que podem haver vitórias parciais, né, como no caso da próxima luta que já está sendo travada. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Né? Se não tiverem gostado, podem dar o dislike, né? E se tiverem gostado, deem o like, por favor. E peço que se inscrevam no canal e também que compartilhem nas suas redes sociais com seus amigos familiares, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.